autorizando a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. A ata da 1050ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacatuba, do terceiro período da legislatura 2013-2016, aos 29 dias do mês de abril do ano de 2014, às 15 horas, no edifício da sede da Câmara Municipal de Pacatuba, Estado do Ceará, realizou mais uma sessão ordinária sob a presidência do senhor vereador Francisco Adileno Matos e secretariado pelo senhor vereador Francisco Iranil Sá de Castro. Além da presidência e secretário, compareceram Antônio Fábio da Silva Araújo, Enio Medeiros do Carmo, Francisco Antônio Martins da Silva, Francisco Cláudio Costa Borges, Francisco Cléber Ferreira, Francisco Edson Silva Almeida, João Lucivaldo Cardoso do Carmo, Luciano Pereira Barbosa, Luiz Matias de Lima, Maria Selma Cardoso da Silva, Pedro Corrêa da Silva, Roberto Basílio Diniz e Vicente Paulo de Lima. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. A seguir, o senhor presidente autorizou a leitura da sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi colocada em votação e aprovada. Logo a seguir, autorizou a leitura do pequeno expediente, comunicados do Ministério da Educação, do Fundo Nacional da Educação, de 2 e 10 de abril, informando da liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício número 094, de 23 de abril de 2014, informando da viagem internacional do excelentíssimo senhor Alexandre Mato Medeiros Alencar, prefeito municipal, viagem Itália e Portugal, representando o município de Pacatuba no Festival Internacional Sete Sóis e Sete Luas, nos dias 27 de abril a 2 de maio de 2014. Projeto de Lei número 020, de 23 de abril de 2014. Origem do Poder Executivo Municipal. Cria a Escola de Ensino Fundamental Crispiana de Albuquerque e transfere a Escola de Ensino Fundamental Ana Albuquerque Campos para o Distrito de Gereissati 2. Projeto de Lei número 021, de 23 de abril de 2014. Origem do Poder Executivo Municipal. Define a nomenclatura para os equipamentos escolares de ensino fundamental e educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Pacatuba. Requerimento do excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Adileno Matos, número 107. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Meio Ambiente, viabilizar em regime de caráter especial o problema do lamaçal em todas as ruas da localidade do Campo do Jordão, conjunto de Gereissati, mais precisamente a Rua Santos Dumont. Requerimento do excelentíssimo senhor vereador Pedro Corrêa da Silva, número 108. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Meio Ambiente, viabilizar a colocação de um toldo para o posto de saúde na localidade de Pavuna. E requerimento de número 109. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Meio Ambiente, viabilizar a construção do calçamento em frente ao posto de saúde da localidade da Pavuna. Concluída a leitura do pequeno expediente, passemos ao grande expediente, facultando a palavra aos excelentíssimos senhores vereadores inscritos na pauta de oradores. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Iranil Sá de Castro, o qual cumprimentou a todos, reportou da importância das comemorações em alusão ao Dia do Trabalhador e, a partir de uma reunião no último sábado, ficou surpreso com a participação de mais de 50 equipes. Na oportunidade, solicitou à Secretaria Municipal do Esporte o espaço do estádio Alberto Sobrinho Betão, com a finalidade de realizar um campeonato de futebol no Dia do Trabalhador. Parabenizou ainda os excelentíssimos senhores Dadá e Valmir e ressaltou do apoio do excelentíssimo senhor deputado Carlos Mano Marques, que também estará presente no evento. Nesse instante, a excelentíssima senhora vereadora Maria Selma Cardoso da Silva pediu uma parte, ressaltou do apoio dado às equipes de futebol e, a partir de um projeto, dentro em breve será feito 2 campos de futebol na Avenida B, oportunizando o resgate das práticas esportivas. Lamentou do time de Pacatuba e, por falta de transporte, saíram do campeonato e, infelizmente, foram prejudicados. Sugeriu mais atenção da administração, já que o time profissional caiu para a 3ª divisão e, ao contrário da ascensão, estão regredindo. E a obrigação da administração pública é assistir a população, quando necessita. Acrescentou ainda de ter recebido a visita do filho do senhor José Irapuã Guilherme de Araújo, que também solicitou um transporte para a locomoção dos integrantes participarem de um campeonato e não conseguiram. Reportou da problemática dos buracos no município, inclusive tirou umas fotografias no distrito da Pavuna e acrescentou ao governo municipal viabilizar com mais eficácia. Retomando a oratória, o excelentíssimo senhor vereador Francisco Iranil Sá de Castro mencionou da importância do fortalecimento das equipes, garantindo credibilidade ao esporte.
A palavra foi facultada à excelentíssima senhora vereadora Maria Selma Cardoso da Silva, a qual cumprimentou a todos, ressaltou a necessidade de ser recuperado o asfalto do conjunto Gereissati, próximo ao polo. Quanto ao esgoto do conjunto Gereissati, foi feito totalmente fora da realidade, onde cabe à administração e escritório da CAGES, do bairro José Walter, viabilizarem condições de manutenção das caixas. Reportou da necessidade de haver, junto ao responsável legal, a limpeza do mato das escolas, o NIT e todos os órgãos públicos. Mencionou que, segundo informações, a Rádio FM Nova Pacatuba estaria fazendo entrevista à população acerca da satisfação em relação ao município. Informou estar na condição de transmitir as angústias do povo, mas como contribuição na posição política e que o município não passe por tantos transtornos. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Roberto Basílio Diniz, o qual cumprimentou a todos, reforçou a solicitação da disponibilidade do Estádio Betão para a realização do campeonato próximo dia 1º de maio. Na ocasião, externou uma moção de parabéns aos senhores Dadá e Valmir e da felicidade de contar com a participação de mais de 52 equipes. Reportou da tristeza da realização do campeonato no bairro Alto São João e questionou se no município não tinha prefeito e vereador. Na oportunidade, solicitou a limpeza da localidade das Cajazeiras e acrescentou o mesmo pagar do próprio bolso, caso isso não aconteça com urgência. Fez severas críticas em virtude da situação dos contratados, que não passam de 3 meses. Reforçou dos carros adquiridos com recursos próprios para o município, cabendo ser extinta os que foram locais, e estará fiscalizando o portal da transparência e ressaltou que o município está precisando de pessoas honestas para governar e, na qualidade de vereador, seu papel é fiscalizar e irá continuar falando. Solicitou novamente a limpeza da localidade das Cajazeiras. Nesse instante, a excelentíssima senhora vereadora Maria Selma Cardoso da Silva questionou acerca dos contratos e o rebaixamento do salário dos professores do CCEE, e que foi informado que o ouvidor que as mesmas não iriam receber o valor estipulado no contrato, e sim R$ 400. A excelentíssima senhora vereadora que vos fala acrescentou, inclusive, que as professoras deveriam receber um pedido de desculpas. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo, o qual cumprimentou a todos, reportou que a oposição realmente estão se reunindo. Quanto à limpeza da localidade das Cajazeiras, mencionada pelo excelentíssimo senhor vereador Roberto Basílio Diniz, quando citou pagar do seu próprio bolso, esclareceu seu desejo é ver que a limpeza de todo o município. Na oportunidade, citou das inúmeras rampas retiradas do município e a situação das Cajazeiras talvez seja o problema do mato e não do lixo. Ressaltou da reforma de quase todas as escolas. Quanto aos funcionários contratados não ter estabilidade, isso realmente é um fato, já que somente através de concurso público garante estabilidade. Nesse instante, a excelentíssima senhora vereadora Maria Selma Cardoso da Silva pediu uma parte, justificou quando existe uma quebra de recursos, é claro que o contratado é o primeiro a perder, e questionou do porquê da existência de contratos de 3 meses e qual a justificativa de tirar os que já estão e colocar outros novamente, já que não existe recursos. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Adelino Matos explicou os contratos realmente não exceder mais de 3 meses e é totalmente legal. Retomando a oratória, o excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo informou não ser sabedor da postura tomada pelo ouvidor do município em relação às professoras e, em nome do governo municipal, externou um pedido de desculpas. Por fim, ressaltou o discurso do excelentíssimo senhor vereador Francisco Cláudio Costa Borges na última sessão itinerante, realizada no dia de Munguba, e coadunou com o excelentíssimo senhor vereador pela extinção da Secretaria de Articulação Política e, ao mesmo tempo, retificando o excelentíssimo senhor vereador. Senhores vereadores, sua atenção na leitura da ata. Vereador, quando tinha informado da criação das secretarias de governo e articulação política. O excelentíssimo senhor vereador que vos fala esclareceu que as secretarias já existiam, inclusive sendo o excelentíssimo senhor Raimundo Célio Rodrigues em memória, que assumiram a pasta de governo e articulação política à época. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na pauta de oradores, o senhor presidente passa a ordem do dia. Requerimento do excelentíssimo senhor vereador Roberto Basílio Diniz, número 106, requer o Poder Executivo Municipal, junto ao responsável legal, para que seja calçado com pedra tosca a estrada de São Gregório, rua B e C e Ernestina Valentim, Parque Aratanha. Requerimento do excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Adelino Matos, número 107, requer o Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Meio Ambiente, viabilizar em regime de caráter especial o problema do lamaçal em todas as ruas da qualidade do Campos do Jordão, conjunto Gereissati, mais precisamente a Rua Santos Dumont. Aprovados. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia, nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, do que para constar o primeiro secretário, Francisco Iranil Sá de Castro,
lavou a presente ata, que depois de lida, discutida e julgada conforme, vai assinada pela mesa diretora e demais edis presentes. Coloco a ata lida em discussão. Não tendo nenhum vereador inscrito para discutir, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. Convido o excelentíssimo senhor vereador Francisco Edson Silva Almeida para sentar à minha esquerda, ocupando provisoriamente aqui a cadeira do primeiro secretário desta casa, para fazer a leitura da ordem do dia. Leitura da ata. Vereadores, nesta sessão especial, realizada hoje pela Câmara Municipal de Pacatuba, no dia 6 de maio de 2014, trata-se da votação dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, sob a prestação de contas de governo, processo do TCM número 2008, PTB CGC 07792/09, do Tribunal de Contas dos Municípios TCM, do exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do ex-prefeito já falecido Raimundo Célio Rodrigues. Autorizo a leitura dos pareceres ora mencionados. Convidando o secretário ad hoc para fazer a leitura da Comissão de Justiça e Redação, prestações de conta de governo, exercício de 2008, de responsabilidade do ex-prefeito Raimundo Célio Rodrigues. Comissão de Justiça e Redação. Câmara Municipal de Pacatuba, Câmara de Vereadores mais perto da comunidade e do processo. Trata-se do prestação de conta anual do município de Pacatuba, relativa ao exercício financeiro 2008, de responsabilidade do senhor Raimundo Célio Rodrigues, em cumprimento à Constituição Federal e Estadual, engredia coste da coste dos municípios do Estado do Ceará, emite o parecer previsto pela instituição
do processo sem a apresentação de mérito e consequente equivamente. E daí, liquidação das contas. Preliminarmente, cumprir solicitar que o falecimento do responsável pelo presente conta, senhor Raimundo Célio Rodrigues, fato público e notório por se tratar de morte do ex-prefeito, foi expressamente divulgado pelo médio e jornal dos grandes circulação, além da juntada dos atos constidão comprobatório de fato. Na verdade, o falecimento do responsável torna ausente ao dos pressuposto para validade e regularidade do processo, a face a impossibilidade do exercício de defesa. Em sua plenitude, o impedimento existente ao presente caso de natureza e processual, pois consiste na urgência pelo possível da relação processual pressuposto exercício para o exercício pleno do direito ao contraditório, ampla defesa. De acordo com o artigo 5 LV da Conta Magna Federal, ao processo judicial, ao administrativo, são assegurado o direito do contraditório, da ampla defesa como pressuposto imprescindível ao desenvolvimento válido do procedimento imprescindível ao presente caso em razão do óbito do responsável pelas contas. Ainda tem mais, presidente? Ainda tem mais? Tem. Rapaz, eu vou me enferrar todinho com esse negócio aqui. Acaba não tem costume aqui, é meio ruim, viu? Aqui, continua aqui. Continua aqui, né? Só aqui, referida garantia. Só aqui. Referida. Referida garantia constitucional prima, sobretudo pela defesa da própria solidariedade, garantindo a cidadania amparo de processo sobre os tribos da correção da validade, ou seja, do devido processo legal e dos processos, a lei orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, nos seus hábitos de 20 a 21, estabelece aos casos em que as contas dos municípios são consideradas iliquidáveis os verbos. Os índices das contas serão consideradas iliquidáveis quando o caso
em de força maior. Comprovamente olhar a vontade do responsável, tornar materialmente impossível a apresentação e o julgamento ao qual se refere ao ato 13 desta lei. 21. O tribunal ordenará trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o consequente arquivamento do processo. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu ato 267, inciso 4, invocando aqui subsidiariamente a lei 267, extinguiu-se o processo sem julgamento do mérito. 4. Se verifica ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido regular ao processo, do processo. Ainda tem mais? Isso aqui, tudo isso aqui. Rapaz, aqui continua aqui, né? Continua aqui. O regimento interno do TCU tratou da matéria de seus 212 verbatim. Em 212, o tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação e tornará o prestação de conta mesmo especial. Seu julgamento do mérito, quando verifica a ausência do pressuposto de constituição de desenvolvimento válido regular do processo. Na verdade, não há como negar que é extinto responsável fica prejudicado o exame do mérito das contas. Pelo exposto, manifestamos o nosso voto no sentido da extinção do processo, sem apresentação de mérito. Consequentemente, arquivamento das contas do governo do município de Pacatuba, exercício 2008, antes impossibilidade de seus desenvolvimento válido regular, em virtude do falecimento do responsável, com devido comunicação desta decisão do TCM do município, do Ministério Público. Ainda tem, presidente? Ok. Ainda tem? Então, ok. Acho que aqui chegou o fim, né? Pronto. Conclusão? Valeu, não foi? Foi. Senhores vereadores, nosso secretário ad hoc fez aqui a leitura da ordem do dia sobre a matéria que nós iremos votar. Trata-se de prestações de conta do exercício financeiro de 2008 do ex-prefeito Raimundo Célio Rodrigues, enviado pelo Tribunal de Contas dos municípios a esta Casa Legislativa, e que temos um prazo de responder ao próprio Tribunal de Contas dentro do tempo legal, dando ciência o resultado não de julgamento de conta, mas o próprio Tribunal de Contas vem sugerindo o arquivamento do processo contra o ex-prefeito
Raimundo Célio Rodrigues. Portanto, eu vou fazer aqui uma leitura da Comissão de Justiça e Redação, com parecer das duas comissões, Justiça e Redação, e também os pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre a mesma matéria. Trata-se de prestações de contas anuais do município de Pacatuba, relativas ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor Raimundo Célio Rodrigues. Em cumprimento à Constituição Federal e Estadual, a Egrégia Corte de Contas dos municípios do Estado de Ceará emitiu parecer prévio pela extinção do processo sem apreciação do mérito e, consequentemente, o arquivamento da iliquidação das contas. Preliminarmente, cumpre salientar que o falecimento do responsável pelas presentes contas, senhor Raimundo Célio Rodrigues, é fato público e notório, por se tratar de morte do ex-prefeito, que foi amplamente divulgado pela mídia e pelos jornais de grande circulação, além da juntada nos autos de certidão comprobatória do fato. Na verdade, o falecimento do responsável torna ausente um dos pressupostos para a validade e regularidade do processo, face à impossibilidade do exercício de defesa em sua plenitude. O impedimento existente no presente caso é de natureza processual, pois consiste na ausência pelo passivo da relação processual, pressuposto essencial para o exercício pleno do direito ao contraditório e da ampla defesa. De acordo com o artigo 5º da Carta Magna Federal, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o direito do contraditório e da ampla defesa como pressuposto imprescindíveis ao desenvolvimento válido do processo, procedimento impraticável do processo presente, caso em razão do óbito responsável pelas referidas contas. Referida a garantia constitucional prima, sobretudo pela defesa da própria sociedade, garantindo à cidadania o amparo de um processo sob os trilhos da correção e da validade, ou seja, do devido processo legal, do process of law, termo usado pelos advogados. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará, nos seus artigos 20 e 21, estabelecem casos em que as contas dos municípios são consideradas iliquidáveis, inverbes, citação no artigo 20 da própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios. Artigo 20. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de forma maior, comprovadamente a lei ou a vontade do responsável, tornar materialmente impossível a apreciação ou julgamento a que se refere o artigo 13 desta lei. Diz ainda o artigo 21 da própria Lei Orgânica do TCM do Estado de Ceará. O tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e, consequentemente, o arquivamento do processo. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu artigo 267, inciso 4, invocado aqui subsidiariamente, no seu artigo diz o seguinte: extingue-se o processo em julgamento de mérito. No quarto, quando se refere a ausente pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O regimento interno do próprio Tribunal de Contas dos Municípios, do Tribunal de Contas da União, tratando-se de matéria, no artigo inverbe 212, diz o seguinte: o tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação de contas ou de tomada ou prestações de contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Na verdade,
não há como negar que, extinto o responsável, seja prejudicado o exame do mérito de suas contas. Portanto, conclusão aqui da decisão desta Casa Legislativa, baseado no parecer dos tribunais de contas, tanto do TCM, do Estado do Ceará, como do TCU. Pelo exposto, manifestamos nosso voto no sentido da extinção do processo em apreciação do mérito e, consequentemente, o arquivamento das contas de governo do município de Pacatuba do exercício financeiro de 2008, ante a impossibilidade de seu desenvolvimento válido e regular, em virtude do falecimento do responsável, com a devida comunicação desta decisão ao Tribunal de Contas do município e ao Ministério Público. Portanto, parecer das duas comissões de Justiça e Redação e parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em discussão. Para orientação, para votar. Só tem 2 votos, a favor ou contra? A favor, permanece a decisão do Tribunal de Contas e a decisão acordada pela Câmara Municipal que o processo deve ser arquivado. Contra a decisão do Tribunal de Contas, do TCU e da Casa Legislativa, no entendimento dela, dizendo que você é contra o arquivamento. Só. Ok? Senhor presidente. A favor é a favor do arquivamento. O parecer do tribunal. Vem pedindo o arquivamento. Pronto. Então, a favor. De acordo com o que foi lido. A favor. Para orientar, a favor é a favor do arquivamento. Votar contra é contra o arquivamento. E você está dizendo que deve ser desarquivado, que não deve ser arquivado e que o processo tem que ir para frente. Agora, Okay. julgar não sei como, né? Ok? Ok. Tem algum vereador para discutir? Não tendo nenhum vereador para discutir, em votação. Como vota... O vereador Biaraú. Como vota o nobre vereador Antônio Fábio da Silva Araújo? Como vota o nobre vereador Antônio Fábio da Silva Araújo? Pega o outro. Eu voto a favor ao arquivamento, senhor presidente. Como vota o nobre vereador Luiz Matias de Lima? A favor do arquivamento, senhor presidente, do processo. Como vota o nobre vereador Francisco Antônio Martins da Silva? Também a favor, senhor presidente. Como vota o nobre vereador Enio Medeiros do Carmo? Acompanho os pareceres, senhor presidente, do tribunal. Dando ciência ao nobre vereador Kleber, nós estamos em processo de discussão, já passou, e em votação já, do parecer do Tribunal de Contas sobre as prestações de conta do exercício financeiro de 2008 do ex-prefeito Raimundo Célio Rodrigues. Há o entendimento do próprio Tribunal de Contas, acordado também por esta Casa, e lido aqui alguns artigos do próprio regimento interno do TCU, que pede o arquivamento. E esta Casa está votando pelo arquivamento do processo. Para encaminhamento na votação, a favor do arquivamento ou contra o arquivamento. Vossa Excelência, como vota Vossa Excelência? Eu voto a favor do arquivamento, de acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios, senhor presidente. Como vota o novo vereador Vicente Paulo de Lima? Tribunal de Contas, senhor presidente. De acordo com o parecer da Casa. De acordo com o parecer da Casa e com o Tribunal de Contas. Peraí. Da Casa é pelo arquivamento. Eu queria que a Vossa Excelência repetisse também, pelo arquivamento. A Casa pede o arquivamento. E o do Tribunal? Também. Então A favor não do parecer do tribunal. Porque não estão votando o parecer do tribunal, estão votando o parecer da Casa. Sim, mas o entendimento O de entendimento ambas as casas é que seja arquivado. Arquivado. Então, pronto, Como vota Vossa Excelência? Eu voto pelo arquivamento, senhor presidente. Como vota o nobre vereador NMD do Carmo? Pelo arquivamento. Como vota o nobre vereador Vicente Paulo de Lima? Eu voto pelo arquivamento, senhor presidente.
Como vota o novo vereador Pedro Corrêa da Silva? Eu voto pelo arquivamento. Como vota o novo vereador Luciano Pereira Barbosa? Voto pelo arquivamento, presidente. Como vota o novo vereador João Lucivaldo Cardoso do Carmo? A favor dos pareceres, presidente. Como vota o novo vereador Francisco Edson Silva Almeida? Eu voto a favor do arquivamento, senhor presidente. Aprovado por unanimidade o arquivamento do processo oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios, acordado por esta Casa, que seja enviado, então, a Corte de Contas dos municípios do Estado de Ceará, que emitiu o parecer prévio pelo arquivamento das contas do ex-prefeito Raimundo Célio Rodrigues, do exercício financeiro de 2008, pela extinção do processo sem apreciação do mérito e, consequentemente, o arquivamento do processo, que envie o resultado aprovado por unanimidade desta Casa, dando ciência ao Tribunal de Contas como resposta ao processo. Não havendo mais nenhuma matéria para deliberar, por ser uma sessão especial, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa tarde.